A gravação foi iniciada. Muito obrigado. Muito bom dia a todos. Hoje é 1º de novembro de 2023. Estamos iniciando a sessão de julgamento da terceira Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo. Sejam todos bem-vindos. Hoje nós temos uma sustentação oral, contribuinte a Volkswagen, relator Dr. Adolfo Bergamini, patrono Dr. José Guilherme, eu não o vejo. Habilita a Câmara, por favor. Eu estou aqui, senhor presidente. Acho que não está aí Muito bem. Tá habilitado. Dr. José Guilherme, o senhor abre mão do relatório, da Sim, leitura senhor. do relatório? Sim, senhor. Ok, muito obrigado. Dr. Bergamini, o resumo das acusações. Só um segundo. Pois não. São 5 acusações. Em resumo, são elas. Acreditou-se indevidamente do ICMS no valor de X milhões em período entre fevereiro de 19 a dezembro de 20, relativos à relativos à aquisição de bens do imobilizado após 5 anos contados do prazo do artigo 61. Tem 2. Mesma natureza de acusação. O problema aqui é que foi transcorrido o prazo de 48 avos, do item 2. Item 3. Acreditou-se indevidamente de ICMS no valor de X milhões, relativo à aquisição de bens do imobilizado permanente, após o prazo de 48 avos. Acreditou-se indevidamente de ICMS no valor de X mil reais, relativo à aquisição de bens do ativo permanente, em valor superior ao que está no SIAP. Item 5. Escriturou em duplicidade a NF número X, por conta de já ter sido escriturado anteriormente. Basicamente são essas as acusações fiscais. Muito obrigado, doutor Bergamini. Doutor José Guilherme, seja bem-vindo, por favor. Muito obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores juízes. Muito bom dia, é um prazer estar aqui de novo. E peço também escusas aqui pela voz, porque também tive uma gripe e estou um pouco rouco. Gostaria de começar a minha exposição abordando inicialmente, invertendo um pouquinho a ordem, abordando inicialmente o direito em tese nessa questão, que eu acho que Vossa Excelência sabe muito bem, essa matéria já é um tanto quanto debatida por essa corte, porém, eu entendo que, nesse caso concreto, há um elemento factual, diria, né, que impacta, uma nuance determinante para impactar a aplicação de uma regra ou outra de decadência. Então, a gente tem aí, gostaria de abordar primeiro as infrações 1.1, 1.2 e 1.3, né, que se referem à glosa do crédito decorrente do ativo fixo, né, pelo decurso do prazo decadencial. E aí, Vossas Excelências sabem, né, existe uma regra geral de contagem de decadência, pela Lei Complementar 87, que é reproduzida pelas legislações estaduais, que é a dos 5 anos contados da emissão do documento fiscal. E existe uma outra regra específica para créditos do ativo fixo, referente a 48 meses da entrada do bem. Só que destaco, Excelências, que essa regra do 48 meses da entrada do bem, pela dicção expressa da norma, ela se refere ao saldo remanescente do crédito. O saldo remanescente do crédito, após 48 meses, será cancelado. Então, há uma problemática que a gente tem identificado na fiscalização, em muitas autuações, que parte da fiscalização confunde esses conceitos e parece não admitir que a regra de 5 anos possa coexistir com a regra de 48 meses. A fiscalização erroneamente aplica indistintamente para qualquer crédito de ativo fixo a regra de 48 meses. Quando a decisão normativa CAT 01 de 2001 assim não diz. Ela expressamente traz uma questão harmoniosa entre as duas regras.
E qual seria essa? Que eu acho que é o ponto principal aqui. A regra de 48 meses, ela se refere àquele crédito que foi levado a efeito no bloco G. Então, quando o contribuinte ele lança aquele crédito do ativo imobilizado no bloco G, é como se iniciasse um relógio de 48 meses que ele tem para apropriar daqueles créditos. Ora, se ele não tiver coeficiente suficiente, se ele se esquecer, se ele, por qualquer razão, não apropriar uma daquelas parcelas, aquilo está decaído, inequivocamente. Então, assim, a nossa pretensão aqui não é contestar essa regra. A nossa questão é, e qual seria a regra dos 5 anos? Para o ativo fixo que a decisão normativa CAT 01 abarca. É o crédito que eu encontro na gaveta, é aquele crédito originário, é aquele crédito daquela nota que eu nunca levei a registro. E aí pouco importa se é um crédito que advém de um insumo ou de um ativo fixo. É o crédito originário. E se Vossas Excelências observarem, na verdade, isso é o item 6 da decisão normativa CAT 01, que ela trata esse crédito da gaveta, esse crédito originário inteiro, seja ele do ativo fixo ou do insumo, ele trata isso como um crédito extemporâneo originário e consolidado. E se Vossas Excelências observarem que a hipótese desses autos é exatamente esse crédito originário. A gente tem visto, eu já tive aqui nessa Câmara, com créditos que foram levados paulatinamente e perdi por causa dos 48 meses. Ok, 48 meses, o crédito remanescente. Agora, o crédito originário, que vem de uma nota inteira, que é lançado extemporaneamente, isso aí, segundo a decisão normativa CAT, é 5 anos da emissão do documento. E como que isso está demonstrado factualmente no processo, nos autos? Se Vossas Excelências observarem a memória de cálculo, o quadro demonstrativo do débito, o fiscal ele começa com a parcela número 1. Ele depura ali todas as parcelas, né, por uma razão sistêmica ali de ter que colocar tudo, mas o crédito glosado ele nasce do 1, que é o crédito originário 1. Né? Então, foi aquele crédito encontrado na gaveta, digamos assim, fazendo uma metáfora. E aí, por que eu disse esses comentários sobre a questão de direito, né, o pano de fundo? Porque nesse auto de infração há contradições, inconsistências, desculpe a contundência, Excelência, mas grotescas, tá? Em relação à forma como a fiscalização lançou cada infração. Vou começar aqui pelo item 1.1. No item 1.1, ele julga, ele analisa a decadência, ele glosa, né, os créditos pela regra dos 5 anos. Na infração 1, ele glosa pela regra dos 5 anos. Na infração 2, ele glosa pela regra pura do 48 meses. Ele julga 48 meses, considerando a data da entrada. Agora, pasmem, na infração 1.3, ele aplica a regra do 48 meses, porém, considerando a data da emissão do documento como termo inicial. Ou seja, ele faz uma metamorfose grotesca de conceitos, de premissas, sobre o mesmo fato. E ele ainda capitula, né, a autuação com a mesma base jurídica. Quer dizer, em nenhum momento a regra de 48 meses diz que é da data da emissão do documento. Tampouco eu posso defender uma regra de 48 meses e, ao mesmo tempo, aceitar a regra de 5 anos, porque senão eu quero a de 5 anos, né? Já que se trata tudo de ativo fixo. Então, eles têm aqui 3 nulidades fundamentais. A primeira é que ele aplica 3 regras jurídicas sobre o mesmo fato, que é a glosa de crédito de ativo fixo. A segunda, ele adota, para a regra do 48 meses, marcos iniciais distintos, quando a lei, em momento algum, diz isso. Né? A regra do 48 é a data da entrada. E a 3, ele justifica a adoção da data da emissão do documento, né, no prazo de 48 meses, porque ele fala que há, segundo ele, uma diferença enorme entre a data de emissão e a data de entrada, de registro da entrada. Então, ele presume que a data correta é da emissão. Só que, primeiro, não há na lei qualquer autorização para ele lançar a mão dessa presunção. Né? E, inclusive, na decisão recorrida,
há um realce muito grande no 142, ato vinculado e tal. Então, ele não tem nenhuma autorização para fazer isso. E depois, o que seria prazo real ou razoável entre a emissão e a entrada? Né? Ele lança uma dúvida de que eu teria recebido aquela nota, ficado ali e assim, de uma forma um pouco de gestar esse crédito, guardado esse crédito, né, propositalmente. Mas pode ter sido meu fornecedor. Meu fornecedor pode ter emitido uma nota e depois me entregue um ano depois, 6 meses depois, um mês depois. Então, não existe uma regra de razoabilidade ou realidade do que seria que justificasse ele a deturpar a regra do 48 meses. E eu gostaria de destacar aqui, Excelência, se me permite, só uma leitura aqui do trecho da justificativa dele, do fiscal, que é curiosa. Ele fala o seguinte, aspas, tá? Foram identificadas parcelas de crédito ativo permanente que, além de desrespeitarem o prazo de 48 meses, também desrespeitaram a regra geral de 5 anos. Se a regra geral foi desrespeitada, tanto faz se é crédito trata de ativo ou de tipo de entrada, tais parcelas foram lançadas, ou seja, se ele está admitindo a possibilidade de aplicação dos 5 anos, por que ele me glosou 48 meses? Eu ia perguntar para ele, senhor fiscal, se o senhor admite há 5 anos, me garanta os 5 anos, que é o que eu estou pleiteando aqui. Então, quer dizer, a fundamentação desse auto é completamente contraditória, contrária à legislação, né? Deturpa conceitos sobre o mesmo fato. Então, a gente defende aqui fortemente que esse auto seja declarado materialmente nulo, tá? Por essas razões. Em relação ao mérito dessas infrações de glosa, eu reafirmo aqui a nossa posição que o caso concreto difere de jurisprudências, né? Porque a gente sabe que também tem jurisprudências favoráveis à não aplicação de 48 meses, pela própria questão de ilegalidade do 48 meses. Eu não estou discutindo ilegalidade de 48 meses. Eu estou dizendo o seguinte, que o meu tipo de crédito aqui é o crédito extemporâneo puro da decisão normativa CAT 01, que ele foi lançado de uma vez só. Tá? Então, ele não se enquadra na hipótese de saldo remanescente, que é a dicção, que é o texto expresso da regra do 48 meses. É o saldo remanescente, não é o meu caso. Em relação à infração 1.4, a gente defende aqui que foi um mero erro formal, não causou qualquer embaraço à fiscalização. Em relação à infração 2, o que a fiscalização alega? Que eu me apropriei em valores superiores no SIAP, né? Isso é fato, me apropriei, porém, eu estornei a tempo e a ordem espontaneamente antes de qualquer ação fiscal e, tampouco, levei a efeito esse crédito para bater qualquer imposto. Ou seja, além de ser uma denúncia espontânea clássica do 529 do regulamento, não houve efeito desse crédito. Então, essas são as considerações. Senhor presidente, muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado, doutor Zé Guilherme. Doutor Adolfo, algum questionamento ao patrono? Nenhum. Muito obrigado. Representação fiscal? Sem questionamento, senhor presidente. Muito Obrigado. obrigado. Doutora Fabiane? Sem questionamento. Muito obrigado. Doutora Mara? Sem questionamento. Obrigada. Doutora Mara? Nenhum questionamento. Obrigada. Doutora Mara está com problema de garganta. O meu problema da semana passada passou para ela. Hoje só tem alguma tosse. Vamos lá, doutor Bergamilho. Então, vamos ao voto? Vamos lá. Bom, o que permeia o julgamento é basicamente um tema só. Alguns temas que se entrelaçam, na verdade. Há uma preliminar aventada que eu rechaço. O advogado diz em preliminar que existem critérios distintos para a acusação fiscal. Isso seria um motivo de nulidade. Me parece que isso se confunde com mérito, mas não é uma questão de nulidade, não é algo que permeie no vício ao alto, mas talvez ao mérito. Então, eu rechaço.
Vou colocar aqui, de modo falado, alguns elementos que me parecem importantes para a gente entender o voto, para a leitura ficar um pouco mais fluídica. Então, a gente está falando aqui de prazo decadencial e prescricional. O prazo decadencial para o exercício de um direito, que é o crédito de ICMS, é de 5 anos contados da emissão da nota fiscal. E aí, em algumas situações tributárias, em geral, existe um prazo prescricional para a utilização. Regra geral, o crédito de ICMS não tem prazo prescricional. Uma vez tomado o crédito lá nos 5 anos da nota fiscal, não há nenhum dispositivo prevendo um prazo para você utilizar o direito que você tomou. Isso é uma verdade para tudo, exceto para imobilizado. A gente tem lá o prazo de 48 avos, que é um prazo de utilização. Em algum momento lá da lei complementar, no parágrafo 5º, salvo engano, no inciso 7, ele vai falar para a gente que, caso não seja utilizado em 48 avos, o saldo será cancelado. Então, é um típico prazo prescricional. A questão que gera desconforto na leitura é que esse prazo prescricional ele começa a correr, mesmo que, eventualmente, não tenha sido lançada uma nota fiscal no prazo de 5 anos, como um prazo decadencial. Isso porque o parágrafo 5º, deixa eu ler agora, da lei complementar, inciso 7, fala que... Não, o inciso 1 fala que a apropriação de 48 avos será feita na primeira fração, a ser apropriada no mês em que ocorrer a entrada no estabelecimento do contribuinte do bem. Então, é possível que haja uma entrada e, por alguma razão, não haja uma estruturação da nota fiscal na conta gráfica. Porque a nota ficou na gaveta, porque houve esquecimento, porque, enfim, teve alguma ineficiência da área fiscal interna da empresa, por alguma razão o bem entrou na empresa, mas por algum motivo não foi lançado no registro de entradas. Mas, fato é que a lei coloca que, nessas situações, a primeira fração do 48 avos será contada a partir do mês em que entra a mercadoria no estabelecimento e não a partir do mês em que é lançada a nota no registro de entrada. Então, é uma situação complicada porque existe um prazo prescricional já em vigor, mesmo que o prazo decadencial não tenha sido ainda cumprido mediante lançamento em nota fiscal. Por mais estranho que pareça, é com esses conceitos que eu trabalho no voto. Então, primeiro, o item 1, nós falamos aqui de prazo prescricional, falamos de prazo decadencial. Porque eu fiz aí não sei se está bem demonstrada a tabela que eu fiz no voto. Eu fiz algumas amostragens. Então, por exemplo, a nota fiscal 93137, ela foi emitida em 16 de dezembro de 2008. E ela só foi escriturada em 16 de março de 2016. Ou seja, a escrituração foi em período posterior ao esgotamento do prazo decadencial para lançamento, que é de 5 anos contados da nota fiscal. Nota fiscal, de novo, outro exemplo, 97245. Agora a gente tem um outro cenário. Temos a nota emitida em 4 de fevereiro de 14 e escriturada em 30 de julho de 2015. A data limite para o crédito era 4 de fevereiro de 19 e a data do crédito lá no CFAP 1604 é 7 de fevereiro de 19. Então, a gente tem algumas inconsistências nos prazos que, na minha visão, levam todos à necessária glose do crédito, do item 1. Então, por essa razão, eu mantenho aqui a acusação fiscal. Itens 2 e 3. Então, eu me permito ler o voto, porque para ficar bem claro, inclusive para fins de gravação aqui da nossa sessão. A acusação fiscal desses itens 1.2 e 1.3 tratam de créditos indevidos de parcelas do ICMS dos bens do ativo, aproveitados após 48 meses da data de escrituração dos documentos fiscais.
As referidas acusações se diferem apenas em relação à data da estruturação dos documentos fiscais. No que tange ao item 1.2, os documentos fiscais de aquisição dos bens foram corretamente estruturados no registro de entradas, logo após a data da emissão. Já em relação ao item 1.3, as notas indicadas pela recorrente, após a notificação, têm um lapso excessivo entre a emissão e a estruturação no registro de entradas, e não condizem com o fluxo natural da território brasileiro. Eu vou colocar no final, que o dia que eu coloco essa questão de território brasileiro, porque, como o advogado colocou na sua defesa oral, ele disse, não tem nenhuma regra dizendo o que é razoável, etc. Mas eu digo que a razoabilidade tem que permear o mínimo do julgamento pelo seguinte: nós não temos aqui nos autos nenhum indicativo de que há um descasamento entre a nota emitida e a entrada do bem no estabelecimento. Seria possível que a nota emitida correspondesse a uma série de mercadoria para um armazém geral, por exemplo, o bem ficar armazenado entre a saída do fornecedor e a entrada na Volkswagen? Então, deveria ser uma entrada natural em um mesmo dia ou em poucos dias. Foi um tempo maior e não tem nenhum registro mostrando que houve uma armazenagem. Poderia haver uma venda para entrega futura, emite a nota fiscal e a mercadoria sai posteriormente em uma outra data por alguma razão negocial. Também não há. Enfim, não há nada que demonstre ou que coloque na construção do argumento do contribuinte um elemento onde a gente consiga entender qual é o motivo do descasamento temporal entre a nota emitida e a mercadoria entrada no estabelecimento. Bom, agora voltando aqui para a leitura. Então, não condiz com o fluxo normal de trânsito no território brasileiro. Nesses casos, segundo a FR atuante, abre aspas, a data da efetiva entrada do bem no estabelecimento, considerada como parâmetro para a aplicação do inciso 7 do parágrafo 5º do artigo 20 da Lei Candir, foi a data de emissão do documento, por corresponder mais fielmente à realidade. Com base nessa data, foram identificados os créditos realizados após o 48º mês da entrada. Fecha aspas. Em sua defesa, a recorrente alega que a estruturação dos créditos fiscais obedeceu estritamente ao prazo decadencial de 5 anos, no termo do artigo 61, parágrafo 3º do nosso RICS. Pois bem, com base nessas disposições transcritas no subtópico 2.1, penso que o creditamento do imposto na proporção de 1,48avos, a partir da entrada do bem no estabelecimento, deve ser entendido como limitação eficaz do direito a esse crédito, à apropriação, e não como fato gerador do direito ao crédito para contagem do prazo decadencial. Com efeito, o direito ao crédito de ICMS nasce pela cobrança, entre parênteses, incidência, do imposto na operação anterior, e não com a apuração de seu saldo pelo contribuinte. Nessa medida, para o aproveitamento do ICMS sobre os bens do ativo mobilizado, o artigo 20, parágrafo 5º, inciso 7, estabelece o prazo prescricional de 48 meses com prazo da entrada do bem, e não da emissão da nota. Da leitura do inciso 7 do parágrafo 5º, não há dúvida de que estamos diante de um prazo prescricional e não decadencial, pois se há o direito ao crédito, ele deve ser exercido através da forma/prazo específicos. Exatamente por esse motivo é que o montante do crédito do mobilizado remanescente ao final do 48º mês da entrada deve ser cancelado, pois o legislador fixou uma sistemática de exercício do direito ao crédito que não foi observada pela recorrente. Adicionalmente, em relação ao que eu havia dito, em relação ao item 1.3, ele diz que não há nos autos nenhuma justificativa ou prova de que os bens estavam em trânsito ou foram armazenados dentro do período de emissão, ou não, estavam em trânsito ou foram armazenados dentro do período da emissão e da estruturação da nota fiscal emitida. A recorrente também não apresentou argumentos acerca da estruturação fora do prazo. Então, por esses argumentos, as infrações são confirmadas. Aí, 1.4, que é crédito em valor superior ao SIAP. Em sua defesa, a recorrente alega que, por problemas sistêmicos, fez o bloco G no SPED, valores superiores aos indicados das notas fiscais, gerador de crédito ICMS, comento.
Contudo, esse fato não ocasionou nenhum impacto negativo no aproveitamento do crédito, pois para os lançamentos do SIAP foram considerados montantes mais das notas fiscais CPP 1.604. Aqui o que eu digo é que, depois de fazer a leitura do dispositivo legal, eu digo o seguinte: no caso, nessa medida está bastante claro que os créditos do item 1.4 não são legítimos, e aí tem toda a construção anterior. Apesar de devidamente notificada, a recorrente não apresentou esclarecimentos ou que o documento pudesse respaldar os valores aproveitados. Foram mais alguns valores que não são os oficiais, que constam de documentos oficiais. Tem 1.5, multa por duplicidade em nota fiscal de entradas. Após aqui os debates, eu trago o que diz a recorrente. Em sua ordinária, a recorrente reitera que o estorno dos créditos foi efetuado antes de qualquer intimação por parte da fiscalização paulistana, de modo que resta evidente que os ajustes para fim de correção da gestão fiscal foram realizados ao abrigo da denúncia espontânea. Ocorre que, de acordo com o relatório circunstanciado, folhas 13, tal estorno não saneou corretamente a situação, pois manteve no período compreendido entre março de 19 e agosto de 21 o saldo credor artificialmente majorado pelo crédito indevido, e esse saldo impactou o limite de aprovação do crédito acumulado no termo do artigo 72B do RICMES. Aqui não é saldo credor, é crédito acumulado que está falando. Então, o que impacta no cálculo do crédito acumulado. Considerando que a recorrente possui saldo credor continuado e apresenta continuamente períodos de apropriação do crédito acumulado, o estorno efetuado 29 meses após o aproveitamento devido deveria ser precedido de denúncia espontânea nos termos do artigo 529. Então, não basta só fazer a indicação, tem que fazer petição formal com a devida demonstração da denúncia espontânea. No meu entender, a síntese sistemática de saldo credor com o posterior estorno pela recorrente não impactaria, realmente não impactaria em prejuízo horário, se a permanência do saldo credor não tivesse refere da apuração do CMS, mas como consta nos autos, a majoração artificial do saldo do credor teve impacto no crédito acumulado, por essa razão, a apuração fiscal mantida. Bom, com relação aos acréscimos legais e encargos de mora, eu tenho todas as súmulas que nós sabemos, a revisão de súmula, e por essa razão eu conheço do ordinário e nego o provimento. É um processo espinhoso, porque tem aqui um cruzamento de vários conceitos de prescricionais, decadenciais, e essa nuance aí do parágrafo 5º do inciso 7, a respeito do início da contagem de prazo prescricional, que é a partir da entrada do bem no estabelecimento, mesmo que isso esteja par e passo com o prazo decadencial pela estouração da nota em 5 anos a partir de sua emissão. Mas, diante do contexto que foi colocado no processo, eu voto. Muito obrigado, doutor Adolfo Bergamini. Em discussão, doutor Marcos, representação fiscal. Sem considerações, senhor presidente. Muito obrigado. Doutora Mara. Acompanho o relator. Muito obrigado. Doutora Fabiane. Também acompanho o relator. Muito obrigado. Eu também acompanho o voto do doutor Bergamini. Muito obrigado. Bom dia. Muito obrigado, doutor Zé Guilherme. Quórum. Em votação. Encerrando a votação. E encerrando o julgamento. Temos um advogado que está acompanhando
Então, vamos direto ao processo dele. É RR, Indústria e Comércio de Etiquetas, relatora a doutora Fabiane. Doutora Fabiane, por favor, o voto. Eu vou registrar no sistema. Uhum. Deu um erro de formatação na ementa e acho que eu consegui ajustar. Quer que eu reabra? Conseguem ver o Deixa eu voto dar uma que está olhada. no sistema? Qual é o erro? Tá pulando uma Na linha aqui, né? ementa. Do artigo 2º, é isso que você vai arrumar? Isso. Tá pulando a linha aqui no... Eu já habilitei a edição do voto. Deixa eu... Eu vou recortar. Tentar colar de novo. Agora parece que ajustou. Ajustou. Sim, né? Bom, o auto de infração, ele é falta de pagamento do ICMS no período de setembro de 2013 a dezembro de 2014, por emissão e escrituração de notas fiscais eletrônicas relacionadas no demonstrativo 1, anexo ao AIM, relativas a operações tributadas interestaduais com mercadoria nacional, com a aplicação da alíquota de 4%, aplicável apenas nas operações interestaduais com mercadorias importadas, nos termos do artigo 2º da Resolução 13 de 2012 do Senado Federal. Houve uma primeira decisão de primeira instância e teve uma conversão do julgamento em diligência pela 11ª Câmara, depois uma nova conversão pela 11ª Câmara novamente, porque entendeu que não tinha sido cumprida a diligência. Em outro mandato, teve outra conversão em diligência da 9ª Câmara Julgadora e, por fim, a 10ª Câmara Julgadora anulou a primeira decisão singular e foi proferida uma nova decisão, e que foi apresentado esse novo recurso ordinário que está em julgamento. O contribuinte alega no recurso ordinário que as notas fiscais que compõem a base de cálculo da autuação teria sido indicada de forma equivocada, que o AIM seria nulo, que seria baseado em presunção, que o procedimento não teria prestigiado a prova em sentido contrário dos fatos presumidos, que teria ocorrido ofensa ao princípio da verdade material, que a decisão recorrida teria desconsiderado provas apresentadas e, quanto ao mérito, afirmou que a alíquota de 4% foi
corretamente aplicada, reiterando os argumentos de que teria demonstrado a aplicabilidade da alíquota de 4%, inclusive porque as mercadorias teriam sido industrializadas e resultado num conteúdo de importação superior a 40%. A diretoria da representação fiscal encontra razões, se manifestou pelo não provimento do recurso e lembrou que houve revisão da súmula 10 e pedindo a redução o ajuste no cálculo dos juros de mora pela revisão da súmula 10, porque o auto de infração se refere a operações de 2013 e 2014 anteriormente à alteração da legislação de 2017, que limitou a taxa Selic. Bom, no meu voto, eu menciono os documentos que foram juntados e passo direto para o item 14, que eu analiso a alegação de nulidade de que o auto de infração teria sido lavrado por presunção. Eu afasto essa alegação, eu entendo que a fiscalização trouxe aos autos provas que comprovam a infração que imputa ao contribuinte. Cito o artigo 34 da Lei 13.457 de 2009, que houve a descrição do fato gerador, as circunstâncias, a indicação dos dispositivos, e o auto de infração foi instruído com documentos e demonstrativos, com elementos materiais comprobatórios da infração. Consta do relato da infração de que houve emissão e escrituração de notas fiscais eletrônicas relativas a operações tributadas interestaduais com mercadoria nacional, com aplicação de alíquota de 4% e a afirmação de que essa alíquota é aplicável apenas a operações com mercadorias importadas, nos termos da Resolução 13 de 2012 do Senado Federal. De fato, a Resolução 13 do Senado Federal, ela prevê a aplicação da alíquota de 4% a operações interestaduais com bens e mercadorias importados do exterior, na hipótese em que, após o desembaraço, não tenha sido submetido a processo de industrialização ou que, ainda que submetido a qualquer processo de industrialização, resulte em conteúdo de importação superior a 40%. Conforme previsto no parágrafo 1º, e o parágrafo 4º dessa resolução prevê que essa alíquota de 4% não se aplica a bens e mercadorias importados do exterior que não tenham similar nacional definidos em lista da COMEX. Tendo em vista exatamente essas previsões dos parágrafos 1º e 4º do artigo 1º da Resolução 13 de 2012, é que houve a primeira conversão do julgamento em diligência pela 11ª Câmara, houve manifestação da fiscalização, depois a 9ª Câmara converteu novamente o julgamento em diligência em outro mandato, e, por fim, houve a anulação da primeira decisão singular, e foi proferida uma nova decisão pela procedência do auto de infração, as folhas 709 e 715. E o novo recurso ordinário foi apresentado às folhas 719 e 738. Eu afasto também a alegação de que o procedimento não teria prestigiado a prova, em sentido contrário, ou que teria ocorrido ofensa ao princípio da verdade material ou ampla defesa. Como já exposto, por 3 vezes o julgamento já foi convertido em diligência em busca da verdade material. Em todas as diligências foram oferecidas à recorrente oportunidade de se manifestar, as folhas 558, 621, 665, garantido contraditório e ampla defesa. Quanto à alegação da recorrente de que parte das notas fiscais que compõem a base de cálculo teria sido indicada de forma equivocada, a fiscalização se manifestou nesse sentido, de que o demonstrativo de folhas 12 a 15 teve um erro de digitação quanto ao número da nota fiscal, mas que quanto à chave da nota fiscal eletrônica estava correta. Eu transcrevo no meu voto a informação da fiscalização nesse sentido, de que teve uma troca de numeração no número da nota, mas que a fiscalização afirma que pelo número completo da chave da nota fiscal eletrônica, que constou no demonstrativo, essa nota está identificada. O julgador singular também mencionou esse erro, reconhecido pelo autuante, e afirma que foram erros de referência ao número de notas fiscais no demonstrativo de folhas 14,
e que não compromete a natureza da infração nem o cálculo da matéria tributável, que as notas fiscais eletrônicas são perfeitamente identificáveis pelos 44 dígitos que compõem a chave de acesso da nota fiscal eletrônica, que consta no próprio demonstrativo. Que os números, embora tenha ocorrido erro de digitação nos números, as chaves de acesso das notas fiscais eletrônicas estão corretas. A esse respeito, eu transcrevo a portaria CAT 162 de 2008, que dispõe sobre a emissão da nota fiscal eletrônica e do DANF, e seu artigo 17 prevê que a principal consulta à nota fiscal eletrônica, por meio do portal eletrônico da Secretaria da Fazenda, é feita por meio da chave de acesso. O artigo 17, abre aspas, após a concessão de autorização de uso da nota fiscal eletrônica, a Secretaria da Fazenda disponibilizará a consulta à nota fiscal eletrônica na internet, no endereço eletrônico, pelo prazo mínimo de 180 dias. Parágrafo 1º, a consulta a que se refere este artigo poderá ser efetuada mediante informação da chave de acesso da nota fiscal eletrônica. Parágrafo 2º, após o prazo previsto no caput, a consulta à nota fiscal eletrônica poderá ser substituída por outras informações que identifiquem a nota fiscal eletrônica, tais como número, data de emissão, CNPJ do emitente, destinatário, valor da operação ou da prestação, as quais ficarão disponíveis pelo prazo previsto do artigo 212 do regulamento do ICMS. Fecha aspas. Quanto ao mérito da acusação, a recorrente reitera argumentos no sentido de que as planilhas de folhas 514 a 518 demonstrariam que teria um conteúdo de importação superior a 40% em algumas notas fiscais. De acordo com a recorrente, tais planilhas de folhas 514 a 518 seriam capazes de comprovar a correção da alíquota de 4%. Nesse sentido, eu reforço que, da análise dos autos, vejo que a fiscalização autuou a recorrente exatamente por ter aplicado a alíquota de 40%, afirmando que são operações de saída com mercadorias nacionais, que foi informado o CST de mercadorias nacionais, e todas as oportunidades que a recorrente teve, ela apresentou essas planilhas sobre o conteúdo de importação. Mas, na legislação, há a previsão, no parágrafo 2º do artigo 52 do RICNS, que a alíquota de 4%, da aplicação dessa alíquota de 4%. A portaria CAT 64 de 2013, ela dispõe também outros procedimentos que devem ser observados para aplicar essa alíquota, e entre eles está o preenchimento da FCI, que é a ficha de conteúdo de importação. Essa ficha de conteúdo de importação, ela deve ser preenchida de acordo com os artigos 5º e 6º dessa portaria CAT. O artigo 7º prevê que, preenchida a ficha de conteúdo de importação, deve ser gerada a declaração em arquivo digital, com assinatura digital, que deve ser entregue via internet para a Secretaria da Fazenda, por meio de protocolo. Então, tem todo um procedimento para a comprovação desse conteúdo de importação superior a 40%, que não foi apresentado nos termos dessa portaria CAT 64 de 2013. Dos dispositivos que eu transcrevi no voto, eu vejo que as fichas de conteúdo de importação que comprovam o conteúdo de importação. Não basta a autuada alegar que o conteúdo de importação é superior a 40%, tampouco apresentar planilhas, as quais não servem como provas do conteúdo de importação, e essa matéria foi objeto de disciplina específica, que é a portaria CAT 63, de 2013. Assim, o que eu concluo da análise dos autos é que, apesar das várias oportunidades que teve, em momento algum a autuada trouxe aos autos provas da correção da aplicação da alíquota de 4%, e transcrevo, por fim, as ponderações do julgador na nova decisão de primeira instância, no sentido de que as notas fiscais abarcadas na autuação cuidam de mercadorias nacionais, com exceção da nota fiscal 62015, que trata de mercadoria estrangeira sem similar nacional, que a mercadoria consignada nessa nota fiscal consta na lista de bens sem similar nacional da CAMEX, que, analisando os documentos trazidos pela defesa, considerando a hipótese de ter ocorrido equívoco no preenchimento das notas quanto ao CST, que foi alegado também pela autuada,
A decisão de primeira instância afirma que não foi identificada a prova dessas alegações nos autos, que as relações de revenda dos bens importados, que também foram juntados, informando o conteúdo de importação superior a 40%, não tem informação precisa de como se chegou nessa porcentagem de conteúdo de importação, que os extratos da declaração de importação revelam importações registradas de 2010 a 2013 de diversos itens, que demonstra que em determinado período houve uma aquisição de mercadoria do exterior, houve uma entrada no estabelecimento, porém não há qualquer demonstração coerente de mercadorias, datas e quantidades que mostrassem que essas aquisições realmente corresponderiam às saídas objeto do AI. A tabela de notas fiscais de saída em demonstração de itens importados igualmente nada revela sobre o conteúdo de importação. As planilhas, onde tem uma demonstração de produtos fabricados com composição de matéria-prima importada, de folhas 209 e 210, também não comprova as alegações, pois é incompreensível identificar como foram feitos esses cálculos que resultaram na porcentagem da tabela, que também foram juntados outros documentos internos que mostram movimentos de estoque, custo de nota fiscal, sendo inócuo para embasar a pretensão da defesa, porque sequer trata do âmbito da autuação, de se ressaltar ainda que a nota fiscal envolvida no AI em julgamento é posterior ao período referido na nota fiscal, que tem do período de emissão. Ou seja, não basta a defesa querer beneficiar-se da alíquota reduzida, deve comprovar por meio de documentos que as mercadorias importadas não foram submetidas a processo de industrialização, ou se submetidas a processo de industrialização, resulte mercadoria com conteúdo de importação superior a 40%, conforme a disciplina da Portaria CAT 64 de 2013, e que tenha similar nacional. Há menção na decisão de primeira instância também sobre a Portaria CAT 64 de 2013, que eu também já transcrevi nesse voto, a afirmação do julgador singular de que caberia à defesa apresentar a ficha de conteúdo de importação, a FCI, para cada mercadoria, conforme previsto na portaria, e, por fim, a decisão conclui, diante do exposto, que a defesa não teve sucesso em contraditar o trabalho fiscal. Terminando a transcrição da decisão de primeira instância, em face de todo o exposto, eu concluo que a fiscalização comprovou a infração praticada pela autuada, da forma como constou no auto de infração, juntando documentos comprobatórios, e que não há reparos a fazer nessa decisão de primeira instância, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Por outro lado, devem ser reduzidos os juros calculados no AI, como bem observou a diretoria da representação fiscal, vista a nova redação da súmula 10. Sendo assim, meu voto é pelo provimento parcial do recurso ordinário, apenas quanto ao ponto dos juros cobrados no AI, que devem ser limitados à taxa Selic. É como voto, presidente. Muito obrigado, doutora Fabiane. Em discussão, doutor Marcos, representação fiscal. Sem considerações, senhor presidente. Muito obrigado. Doutora Mara. Acompanho a relatora. Muito obrigado. Doutor Bergamini. Acompanho. Muito obrigado. Eu também acompanho a doutora Fabiane. Presidente, dá para ainda fazer uma edição do voto, porque eu também vi que tem um ajuste para fazer de formatação. Então, não ficou na emenda, no voto também preciso arrumar. Habilitado. Obrigada.
registrado. Obrigada. Muito obrigado, doutora Fabiane. Quórum? Em votação. O microfone aberto, doutora Fabiane. Não é outra pessoa. Hélio, talvez, não é? Doutor André Guimarães, por favor, e muito obrigado. Encerrando a votação. Encerrando o julgamento. Muito bem, então o recurso ordinário foi conhecido e parcialmente provido apenas para adequar os juros à taxa Selic. Muito obrigado, doutor André, que eu acho que estava acompanhando. Próximo. Obrigado. Tchau, tchau. Bom dia. Bom dia, doutor. Próximo processo, Eurocomércio Exterior, eu sou relator. Um pedido de retificação de julgado em relação a uma decisão dessa Câmara que negou o provimento ao recurso ordinário. A acusação é de crédito indevido decorrente de documento inidôneo. Conforme eu adiantei o voto aos membros da Câmara, eu não estou conhecendo do pedido de retificação de julgado, por não ser ele fundado em erro de fato. A alegação é de omissão quanto à alegação de decadência. Porém, de ofício, eu estou reconhecendo a omissão e solucionando esse ponto do recurso ordinário não enfrentado pela decisão, porém, sem alterar a decisão do recurso ordinário, que eu estou desprovendo a alegação de decadência, porque é fundada no artigo 150. Esse tribunal já é simulado por esse tribunal, que em glosa de crédito decorrente de documento inidôneo se aplica a decadência contada na forma do artigo 173, primeiro do CTN. O voto já está registrado. Representação fiscal, doutor Marcos. Nenhuma consideração, senhor presidente. Obrigado. Muito obrigado. Doutora Mara. Acompanho. Muito obrigado. Doutora Fabiane. Acompanho. Muito obrigado. Doutor Bergamini. Também acompanho. Muito obrigado. Encerrando os debates. Quórum. Não, o doutor Bergamini não confirmou. Está pensando aqui, só um segundo. Vê se foi agora. Ainda Não foi. E agora? Agora foi. Uhum. Confirmado o quórum, em votação. Doutora Fabiane. Agora sim. Encerrando a votação. A voz está indo embora também. Encerrando o julgamento. Com isso, concluímos a nossa pauta de hoje.
e estamos encerrando a sessão de julgamento da terceira Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo. Hoje é dia 1º de novembro de 2023. Muito obrigado a todos que nos acompanharam e até uma próxima. Doutor Hélio, por favor, vamos encerrar a live.